10 anos atrás. Não pode nem se dizer que era uma vida, né? Era um engano total. Minha vida financeira, profissional, sentimental, familiar, toda destruída, na verdade. Tinha dependência emocional de um sentimento que eu não tive muito contato com a minha mãe, com meu pai. Então, eu às vezes buscava suprir esse sentimento com sair à noite, né, com vícios, bebidas, namoros. Eu lembro que nessa época eu vivi uma depressão muito forte, mas eu não acreditava que eu tinha aquela depressão. Eu tinha angústia, eu chorava à toa, por nada. Tinha momentos de muita felicidade, muita tristeza ao mesmo tempo. E eu lembro que eu tomava remédio para conseguir dormir. E eu uma vez fiz uma viagem de carro de 300 quilômetros, sem lembrar dessa viagem. Tive uma gravidez, né, que foi solteira, solo, né, e tive que cuidar do meu filho sozinha, fui rejeitada. Então eram tantas coisas que eu vim trazendo e isso explodiu e eu acabei adoecendo, né, da alma, sem saber que eu estava doente. Eu não tinha paciência nenhuma com ninguém, né, eu sempre achava que eu estava certa e qualquer coisa que fosse de encontro ao que eu acreditava, eu batia de frente. Podia ser pai, mãe, irmão. Eu não tinha respeito pela opinião dos outros e nem percebia que eu piorava as coisas com a minha reação, né? Então eu era uma pessoa muito explosiva. Teve uma situação que eu descobri uma traição de um relacionamento que eu tinha há quase 10 anos. E eu fui até a casa dessa pessoa e eu destruí a casa dele inteira. E eu só não coloquei fogo na casa porque eu fiquei com medo de atingir os vizinhos. Mas eu destruí a casa dele toda. Eu sou cirurgiã dentista e eu cuidava das pessoas, né? Trabalhava em consultório e hospital, salvava vidas, fazia as pessoas voltarem a sorrir. E eu mesma não sabia o que era isso. Então, resumindo, há 10 anos atrás, eu estava buscando felicidade onde não tinha, paz onde eu jamais encontrei. Cheguei até a pensar em abandonar minha profissão, porque eu falava, eu cuido de tanta gente, né? Faço tanta coisa e não consigo ter a vida que eu quero. Foi desse jeito, né? Com esses conflitos todos que eu cheguei até aqui o templo. E o templo tinha recém-inaugurado. E eu vim a convite do meu irmão, né? Despretensiosa. Mas quando aquele impacto aconteceu na minha vida, que eu cheguei aqui, eu senti aquela paz, eu senti um acolhimento, uma energia muito forte, que mudou o meu interior. Mudou não só o emocional, mas a minha razão também mudou. Então, eu senti que era um lugar diferente. E aí eu comecei a vir um dia, dois, um após o outro. Quando eu comecei a deixar de vir, eu sentia falta. E aí eu sentia que eu tinha paz aqui dentro, aquilo me preenchia, me fortalecia, me dava direção e pensamento. Então eu comecei a querer vir cada vez mais. E aí eu comecei a entender que cada reunião era um propósito diferente. E durante as vindas ao templo, né, à medida que eu fui conhecendo a palavra de Deus, né, a palavra que saía do altar, a minha vida foi mudando. Aquele nervosismo já não existia mais, aquela agressividade já não existia, aquela angústia foi aliviando. Então a minha vida foi degrau a degrau. Todos os dias tinha uma mudança, todas as vezes que eu buscava. Aqui eu recebi muitos presentes de Deus. Foram dádivas mesmo e restauração de vida, né? Em todos os meus sentimentos, na área financeira, mas o maior presente que eu recebi aqui foi o Espírito Santo. A paz, aquela direção que só Ele pode dar. Eu lembro que foi uma reunião com o Bispo Renato, num domingo de manhã. Eu vim
porque eu falei, eu preciso continuar tendo essa paz que eu tenho aqui dentro. E aí nessa reunião, eu lembro que eu comecei a orar junto com o bispo e eu tive vontade de ajoelhar e eu tive vontade de encostar o meu rosto no chão, porque eu sabia que eu tinha que me prostrar de todas as formas para mostrar para Deus, não só de alma, espírito, mas fisicamente também. Quando eu levantei daquela oração, parecia que eu estava flutuando. Claro que a gente tem problemas, tem dificuldades, mas a gente tem a paz para resolver, a gente consegue separar os problemas, a gente não acumula, não fica sobrecarregada, não fica mais tão pesado como era. Então, assim, o maior presente que eu recebi foi o Espírito Santo. Foi essa paz, essa tranquilidade, e aí eu sei que hoje eu sou amada. E agora, né, 10 anos depois, parece que nem passou todo esse tempo, né? A minha vida profissional transformada, vida familiar, sou uma pessoa bem resolvida, uma pessoa feliz. E olhando para esse templo aqui, a gente consegue imaginar a grandiosidade de Deus, né? A grandiosidade da sabedoria, das coisas do alto. E o Deus que desenhou essa maravilha, né, de templo, foi o mesmo que desenhou a Nova Viviane.